Olá pessoal, professor Divan. Essa é mais uma aula da série sobre temporizadores e nesta aula a gente fala do temporizador off delay, ou seja, retardo na desenergização ou tempo para desligar. Roda a vinheta e vamos dar uma olhada nos slides falando sobre o temporizador off delay e algumas particularidades ainda sobre simbologia. Então vamos lá, pessoal, começar a nossa aula falando sobre o off delay. Como eu falei antes de iniciar, a gente fala um pouco de simbologia. Nas aulas que eu publiquei sobre temporizador, em todas elas a gente fala da simbologia. Nessa aula eu vou fazer uma revisão e a gente segue falando do temporizador off delay. Aqui nós temos uma simbologia que representa temporizadores. As simbologias aqui são praticamente iguais. Eu já coloquei a simbologia aqui de um temporizador off delay com um contato auxiliar, com a entrada auxiliar para o comando de contagem de tempo. Então nós temos aqui as duas simbologias e uma única diferença nessas duas simbologias que eu quero chamar a atenção. Observe que o temporizador, a simbologia que representa o temporizador, o primeiro aqui, eu tenho uma diferença aqui, ó, no arco de indicação de abertura e fechamento dos contatos. Tanto aqui como aqui. Ó. Olha a diferença dessa simbologia para essa. Praticamente igual, mas tem uma diferença. Essa aqui, o arco está ao contrário dessa aqui. Então, essa é a diferença crucial. E essa diferença vai impactar diretamente na funcionalidade de um comando, se você não conhecer. Então, é interessante conhecer qual o sentido e o significado disso aqui. É muito importante o significado. Então, nessa aula, exclusivamente, a gente vai falar do temporizador off delay, ou seja, contagem de tempo após a desenergização, ou seja, ele começa a contar quando você desenergiza. No caso desses dois temporizadores aqui, nós temos o A1 e o A2, que é a energização do temporizador, e temos B1, que é a entrada auxiliar para o comando de contagem de tempo. Inclusive, eu já falei aqui exclusivamente de um temporizador do fabricante VEG, que ele usa esse conceito aqui. E hoje eu vou estar apresentando um temporizador da Siemens que usa o mesmo conceito. Mas o que eu estou querendo apresentar nesse primeiro momento para vocês aqui é a diferença da simbologia. O que é que significa isso aqui? Bem, esse temporizador aqui significa o seguinte, ó, com essa simbologia, que quando eu energizar, uma vez eu energizando, o que é que vai acontecer? Na energização ele já comuta instantaneamente do 16 para o 18 e fica fechado entre o 15 e o 18. Inicialmente, quando ele está desenergizado, ele vai ficar fechado entre o 15 e o 16. Uma vez energizando, ele já comuta instantaneamente do 16 para o 18 e fica fechado entre o 15 e o 18. Na energização. No caso desse temporizador, exclusivamente com essa simbologia aqui, com esse contato auxiliar para o comando de contagem de tempo, ele vai iniciar a contagem de tempo depois que esse contato aqui fechar e abrir. Aí ele inicia a contagem de tempo. Neste caso, quando ele concluir a contagem de tempo, ele vai fechar do 18 para o 16. Porque uma vez eu energizei, ele já comuta imediatamente do 16 para o 18. Já esse aqui é diferente. Ele vai se manter, mesmo após a energização, ele vai se manter entre o 15 e o 16. E quando é que ele muda do 16 para o 18? Só quando houver o comando de contagem de tempo e após a conclusão da contagem do tempo. Esse primeiro aqui, uma vez eu fechando, mandando um pulso em B1, ele inicia a contagem de tempo. Contou o tempo, ele vai voltar para o 16. Quando acontecer a desenergização em A1 e A2, ele permanece em 16. Quando eu voltar a energizá-lo, ele vai do 16 para o 18. E assim o ciclo se repete. Esse arco aqui significa isso. Já esse aqui não. Esse aqui ele vai mudar para o 18 só depois que eu der um pulso aqui no B1 e eu contar o tempo. Nesse caso aqui, eu já dei o pulso em B1. Uma vez o pulso indo para 1 e depois voltando para 0, ele começa a contar.
e só então ele vai mudar do 16 para o 18. Essa é a diferença dessas simbologias aqui. Então é importante observar essa simbologia, porque você só vai saber interagir no comando se você conhecer bem a simbologia e souber do que se trata. No final dessa aula aqui eu vou dar um exemplo prático, certo? De um diagrama que eu tirei, que eu peguei das minhas intervenções das indústrias que eu trabalho, então eu peguei esse exemplo para mostrar para vocês. Tá gostando da aula? Não esquece de se inscrever no canal, dar seu like, fazer seu comentário. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, aqui, contou o tempo, ele muda de status do 15 para o 18. Entendendo a nossa simbologia, então eu apresento para vocês aqui um temporizador off delay, que é um temporizador da Siemens. Ele é muito semelhante ao temporizador que eu expliquei na última aula. Eu utilizei um temporizador da Siemens, só que o outro temporizador era o off delay. Esse aqui é o on delay, esse aqui é o off delay, certo? A gente está fechando a nossa série de aula desse tipo de temporizador, apresentando para você o off delay. Em algumas aulas que eu falando sobre temporizador, teve muito comentário, algumas pessoas comentaram, esse é um off delay, não, é porque esse temporizador é um off delay. Sim, off delay é um termo utilizado para representar a contagem de tempo depois da desenergização. Ele começa a contagem de tempo depois que você desenergiza. Então, você desenergiza ele inicia a contagem de tempo para comutar o status dos contatos. Mas off delay é um termo em inglês que é utilizado para representar, que significa o seguinte: tempo para desenergizar ou time para desligar. Então não tem muito que se prender a essa questão. O importante é a gente conhecer, como eu já falei, a simbologia, se independente de ter escrito off delay, on delay ou o que é que seja na frente do temporizador, a gente vai saber, lendo as literaturas e as explicações, a gente vai saber do que se trata. Então esse aqui é um off delay e eu sei que ele vai desenergizar após, ele vai contar o tempo após a desenergização. E não existe segredo, porque uma vez tendo dúvida, a gente consulta o manual do fabricante e lá vai ter as explicações. O que é importante, que é o que a gente está aprendendo nessa aula, é justamente a gente conhecer as simbologias, conhecer as linguagens, e em função dessas linguagens é possível a gente interagir com a literatura, com o datasheet do componente. Esse é um temporizador da Siemens, é um off delay, em que ele tem a energização A1 e A2 e tem também um contato auxiliar aqui, que é o B1, que é justamente o comando de contagem de tempo. Como eu já expliquei, esse aqui, ele tem o arco dessa maneira aqui. Então, o arco com a envergadura para dentro, no sentido dos contatos aqui, significa o quê? Que ele vai se manter sempre no 16 e só vai comutar do 16 para o 18 após a conclusão da contagem de tempo. Então, esse temporizador aqui, ele funciona de que maneira? Uma vez eu energizando esse contato aqui, eu vou energizar o temporizador. Ok, energizei, o LED de temporizador energizado acendeu aqui e eu estou com o meu temporizador energizado. O que é que aconteceu com o contato 16 e 18? Nada, ele se manteve em 16. Por quê? Ele ainda não recebeu o comando de contagem e não concluiu a contagem B1. Neste caso aqui, se o arco fosse ao contrário, então eu teria logo ele comutando imediatamente. Uma vez energizando, ele já passava para o 18. E quando é que ele voltaria para o 16? Após a contagem de tempo. Nesse caso aqui, esse tipo de temporizador não. Energizei e não acontece nada. Só vai acontecer alguma coisa quando eu der o pulso no contato aqui de B1. Então, neste caso, foi para 1, ou seja, fechei o contato, mas ainda não abri. Quando eu abrir o contato, o que é que vai acontecer? A contagem de tempo vai começar. Eu desenergizei a entrada B1 para iniciar a contagem. Concluiu a contagem, o contato comuta do 16 para o 18. E aí você tem o contato fechado e o temporizador fez o seu papel. Então, neste caso, esse tipo de temporizador exclusivamente funciona assim. Mas tem outros temporizadores que ele não precisa do B1 para contar o tempo e comutar depois do tempo contado após a desenergização. Então, mas esse temporizador funciona dessa forma, que é o que eu estou apresentando para você. Mas você encontra no mercado também outros temporizadores off delay que funcionam apenas com a energização e a desenergização. Neste caso aqui, eu estou apresentando um que tem mais um contato a mais.
Você vai encontrar bastante no mercado esse tipo de temporizador. Tem os temporizadores da WEG, tem os temporizadores da Alambraden, que se eu não me engano é o SWF400. Tem o da WEG, que é o RTWDI, se eu não me engano. E tem esses temporizadores da Siemens. E tem outras linhas da Siemens também. Espero que tenha esclarecido. Acompanhe todas as aulas referentes a temporizador. Você vai aprender bastante sobre temporizadores. E algum equívoco e alguma colocação que eu fiz, se você achou e não entendeu, deixa aqui seu comentário que a gente dá uma analisada e volta a explicar e falar do assunto novamente. Até a próxima aula, mas antes de finalizar aqui, eu ainda vou falar do exemplo prático que eu havia falado para você no começo da aula. Então aqui eu tenho um sistema complexo. Claro que isso aqui é só uma página de um diagrama gigantesco de um sistema de controle de chama de um forno gigantesco, só de 140 metros. Mas o que eu estou aqui para falar para você não é, eu não vou falar para você do forno, eu vou falar para você aqui do temporizador. Observe que aqui eu tenho um temporizador que é o FS44 UU23. Esse temporizador aqui é um temporizador da Alambraden, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui em relação à questão prática é o seguinte: observe o contato dele onde está aqui, ó, 16, 15, 18. Eu tenho aqui a simbologia do arco. Olha como o arco está. Ele não aparece exatamente como está no meu desenho, mas vai se diferir alguma coisa um pouco diferente, vai estar diferente, um pouco diferente em algumas situações, porém o sentido é o mesmo, certo? Então aqui, ó, a norma rege isso aqui. Então, ó, observe que o desenho aqui me diz, ó, que o arco está para dentro. Então isso significa o quê? Que quando esses contatos, todos esses contatos aqui da minha linha de controle da alimentação do temporizador energizar, ele já vai comutar diretamente para o 18? Não. Ele ainda vai fazer o quê? Vai contar o tempo e depois da contagem de tempo, aí sim ele vai comutar do 15, do 16 para o 18. Se o arco tivesse ao contrário, como é que seria? Eu saberia já de cara, lendo aqui meu diagrama, que imediatamente, quando esse contato aqui, esses contatos aqui fechassem, que o meu temporizador fosse energizado, ele já comutava imediatamente do 16 para o 18 aqui, e fecharia entre o 15 e o 18. E já antes mesmo da contagem do tempo, o sinal de alimentação chegaria aqui na entrada do controlador de chama e já também alimentava essa solenoide aqui, que é a 110Y3. Mas nesse caso aqui não funciona assim. A princípio, na energização desse temporizador, o que é que vai acontecer? Para isso aqui tudo isso aqui acontecer, é preciso que o tempo seja contado. E aí, após a contagem do tempo, o 15, 18 é fechado. Se fosse ao contrário, como eu já falei, ele já comutava imediatamente do 15 para o 18. Depois da contagem de tempo, ele abriria esse contato voltando para o 16. Nesse caso, não é assim. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, dê seu like. Não esqueça de inscrever no canal. Se você está contente aí com o nosso canal, quer fazer uma contribuição, adquira o nosso e-book. Clique aí no link. Tem aí vários pontos do nosso canal. Compre o nosso e-book e ajude o canal a crescer. E ajude a gente a estar aí investindo em ferramentas, em melhorias, em vídeos, em muitas outras coisas. E também compartilhando as aulas e os vídeos. Até logo, até a próxima aula com o professor Digivan.